Bem-vindos à aula de ondulatória, foco no Enem e vestibulares, então, um dos assuntos mais recorrentes. Hoje a gente vai ficar um pouco focado na teoria, que é o que mais aparece, sim, né, na equação fundamental da ondulatória. Vamos lá? Então, para a gente começar a caracterizar uma onda, a gente precisa saber algumas características, alguns nomes, alguns conceitos sobre a onda. Vamos começar entendendo o que é o comprimento de onda. Então, ó, o comprimento de onda a gente representa por essa letrinha, que parece ser meio estranho, mas a gente tem que saber que essa letra chama lambda. É uma letrinha lá do alfabeto grego. O que é um lambda? É um comprimento de onda, claro que no sistema internacional, medido em metros. E como a gente mede a onda? Cuidado, que para quem nunca viu, parece que a gente vai medir toda aquela ondulação que a gente vê representado aí, né? Inclusive tem uma imagem, mas não é. Tudo bem? O comprimento a gente sempre mede reto, uma reta. Não pode ser uma curva. Daqui a pouquinho aí no gráfico, né, na representação, a gente vai ver. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. A gente já vai ver o que é crista e onda. O que é crista e vale numa onda, ok? Ou entre dois pontos equivalentes consecutivos. A velocidade, a gente representa pela letra V mesmo, e a velocidade de propagação no meio que a onda está. Depende, sim, do meio que ela está, e depende do tipo de onda que a gente for analisar. Mas essa velocidade, a gente vai trabalhar em metros por segundo, como qualquer outra velocidade no sistema internacional, aí nas frentes de física. Período, a gente representa pelo T maiúsculo. Por que pelo T maiúsculo, né? Período seria o P, porque é um tempo muito importante. É o tempo para uma oscilação completa. Quando a gente está no movimento circular, é mais fácil a gente entender. É o tempo para uma volta, ok? Quando a gente está falando de onda, a onda vai oscilar uma vez, a gente vai contabilizar o tempo, ou ele vai dar essa informação, isso chama período. A frequência, que normalmente a gente representa por um F minúsculo, corresponde ao número de oscilações num certo intervalo de tempo. A frequência é o inverso do período. Então, o período é uma oscilação completa, né? Quanto tempo vai demorar para uma oscilação completa? E a frequência é quantas oscilações eu tenho em uma unidade de tempo, que normalmente a gente vai usar segundos, a gente já vai ver aí também sobre essa questão da unidade, tá bom? E a amplitude, que a gente representa pelo A, é a distância na vertical. Cuidado que a gente tem uma tendência em falar altura, mas a gente não pode falar isso aqui agora, porque, né, tem outros conceitos para altura de uma onda. Então, é a distância na vertical entre o ponto de repouso e a crista ou o vale, tá bom? Vamos aqui no gráfico, então, ver tudo o que a gente falou. Deixa eu pegar uma cor legal para a gente falar. Olha só, o que, que é uma crista e o que, que é um vale, para então a gente entender o que é comprimento de onda. Crista, ó, é o ponto mais alto de uma onda, tá vendo ali, ó? Uma, duas, três cristas eu tenho, uma bolinha roxa. E o vale é o ponto mais baixo, ó. Aqui eu tenho um vale, tenho um outro vale, tenho um outro vale. Então, é um ponto da onda. O comprimento de onda vai de crista até crista. Então, ó, dessa crista aqui até essa crista aqui, eu teria um lambda. Cuidado, ó, aqui eu vou medir, por exemplo, aqui mede 2. E aí aqui vai medir, deixa eu ver aqui, ó, se a gente for de 1 em 1, aqui 3, aqui 4, aqui 5, e aí aqui 6. Então, o meu lambda para esse exemplo mede 4. 4 metros, 4 centímetros, daí a gente teria que ler o eixo Y, a unidade do eixo X, né? Se ele está em metros ou em centímetros. Ah, mas e quanto valeria se eu fosse de vale a vale? Olha como ia dar a mesma coisa, ó. Aí ia ser o 7, e aí aqui o 8, certo? Olha de vale a vale, não vai do 4 até o 8? Então, o lambda também mediria 4 unidades. Então, tudo depende do desenho, da representação que a gente tem. Às vezes, e na maioria delas, a gente vai ter um pedaço dessa oscilação representada, não assim bonitinho. Aí a gente tem que entender, né?
Ah, tá indo só de crista até vale? Então, a gente faz a projeção de vale a vale, de crista a crista, para entender esse comprimento de onda, tá bom? A amplitude eu vou pintar de verde, ó. A amplitude é essa distância aqui, ó, na vertical. Então, o que eu estiver pintando aqui de verde, veja que chama amplitude. É a distância aqui da linha de equilíbrio, né, que é o ponto zero, até essa altura aqui. Então, se aqui, por exemplo, mede 3, até o vale aqui, ó, se a gente fosse, né, ia ser menos 3. O vale a gente trata como negativo, é a fase oposta da crista. Tudo bem, daqui a pouco, então, a gente começa a se acostumar com isso. Quais são as relações que a gente tem que ter? Como eu disse, período e frequência, que a gente já traz lá do movimento circular, um é o inverso do outro. Então, ó, T de período, né? T maiúsculo, é igual ao intervalo de tempo sobre N. O intervalo de tempo é em segundos e o N é o número de voltas, o número de oscilações. Esse N aqui, ó. Número de oscilações, já que a gente está falando de onda. Oscilações. E a frequência? Percebem que a frequência é o contrário? É o número de oscilações em um determinado tempo? Então, sempre que fornecer período, obviamente, ele te forneceu a frequência. E aí fica aquela relação lá embaixo, que está ali no terceiro quadradinho vermelho, para você memorizar como preferir. Ou o período é 1 sobre frequência, ou a frequência é 1 sobre período. Você entendendo que é um o inverso do outro, a gente resolve qualquer problema de período e frequência. Cuidado com o sistema internacional. Então, lá no sistema internacional, o nosso período é medido em segundos e a nossa frequência 1 sobre segundos, que é o Hertz, ou rotação por segundo. Hertz, com H maiúsculo, né, porque é em homenagem ao homem que estudou isso, é a mesma coisa que rotação por segundo, beleza? Tem gente que não sabe disso. Muito comum aparecer no nosso mundo da frequência RPM, tá ali, ó, rotação por minuto. Então, para eu transformar rotação por minuto para hertz, que é o que a gente vai precisar nas fórmulas, no sistema internacional, eu divido por 60. É a relação de minuto e segundo, né? Em 1 minuto, eu tenho 60 segundos. E se eu quiser de hertz para RPM por algum motivo, eu multiplico por 60, tá bom? Então, se eu pegar 1 minuto, que tem 60 segundos, e dividir por 60, eu tenho 1 segundo. Ok? Fechou, então, período e frequência. A gente sabe da nossa primeira aula de física da vida, seja no colégio, no cursinho, ou nos começos lá dos nossos estudos, a primeira formulinha que a gente aprende de física é aquela aqui. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ah, é mesmo. Esse ΔS é o deslocamento que o móvel percorreu em determinado tempo, né? Só um pouquinho aqui de revisão, já que não é o foco. Então, ΔS é uma medida em metros. Falar que um automóvel, uma motocicleta, o trem, qualquer coisa lá do nosso exercício percorre, e o ΔTzinho, o T minúsculo, é o tempo que ele gasta para fazer isso. Essa fórmula a gente tem que saber, principalmente lá na frente de cinemática, movimento uniforme e tal, essas coisas. Partindo disso, se eu quiser analisar ondulatória para uma oscilação completinha, uma bem completinha, o que eu tenho que substituir ou fazer analogia? O ΔS, para uma oscilação completa, é exatamente um comprimento de onda. Tudo bem? Uma oscilação completa, quanto que a onda vai se deslocar? O próprio tamanho dela, o próprio comprimento dela. Então, esse ΔS, eu posso fazer a relação que ele está diretamente ligado ao lambda, ao comprimento de onda. E o ΔTzinho, que é o intervalo de tempo, a gente viu que o intervalo de tempo para uma oscilação completa é o período, que a gente chama de T maiúsculo. Então, se eu reescrever aquela formulazinha de V é igual a ΔS sobre ΔT para uma onda e uma única oscilação, fica que a velocidade é igual ao lambda dividida pelo período. E o que a gente faz? Ao invés de escrever dividida pelo período,
eu posso multiplicar pela frequência. Porque se eu divido pelo período, eu multiplico pela frequência e vice-versa, já que período e frequência são inversamente proporcional, não é? Então, qual é a equação fundamental da ondulatória? V é igual a lambda vezes F. Vem lamber farofa, vai lamber ferida, dá para fazer 1000 piadinhas, independente da que você já ouviu ou que você não ouviu, inventa essa equação, essa relação. A gente tem que saber com uma facilidade muito grande, saber reconhecer as grandezas e principalmente a unidade de medida. Ó. A velocidade será metros por segundo, o comprimento de onda metros e a frequência obrigatoriamente tem que ser em hertz. Cuidado, porque tem exercícios do Enem, de vestibulares, que ele te dá a frequência em megahertz, gigahertz, e o comprimento de onda em nanômetro, milímetro, milímetro, né? Fica ligado na unidade de medida, porque a fórmula em si é muito tranquila, né? Se você lembrar que vem da formulinha lá da velocidade igual a delta S, delta T, é facinho para a gente fazer essa associação, essa analogia. V lambda F, tá bom? Vai lamber farofa. Continuando a nossa vida, vamos para a parte teórica, que são os fenômenos ondulatórios. Então, aqui eu coloquei alguns fenômenos, não estão todos, mas o que mais aparece, tal, que a gente consegue fazer acontecer na vida, a gente consegue perceber aí, tá bom? Então, o que são esses fenômenos ondulatórios? São comportamentos que as ondas possuem ao entrar ou encontrar um obstáculo. Ou ela pode mudar de meio, ou ela pode encontrar uma outra onda, ou ela pode encontrar uma fenda, tudo bem? Então, esses fenômenos, eles vão acontecendo analisando a propagação da onda. Não tenham medo da palavra propagação. Propagar é viajar. Então, como a onda se propaga? Como a onda viaja? Qual é a velocidade de propagação? Qual é a velocidade de viagem dessa onda? Tá bom? Aqui a gente vai ficar um pouquinho em ondas mecânicas, focar, né, um pouquinho em onda mecânica, que é o som. Então, quando a gente aprende lá a classificar as ondas e tal, onda mecânica, eletromagnética, o som é uma onda mecânica. Esses fenômenos, sim, eles também acontecem com ondas eletromagnéticas, tá bom? É que tem um fenômeno especial que a gente deixa lá só para onda eletromagnética, que não é tão cobrado. Então, a gente fica nesses que pode acontecer tanto com a mecânica e alguns aí também com onda eletromagnética. Reflexão. Quando a gente fala de reflexão, para quem já conhece um pouquinho de física, sempre pensa lá no espelho. Ali é uma onda eletromagnética, porque a gente está pensando na luz. Ué, mas então como que seria a reflexão aqui na onda mecânica? Então, primeiro, como ocorre a reflexão? A reflexão ocorre quando a onda encontra um obstáculo, incide e retorna para o mesmo meio, beleza? Ela não altera as características, porque ela está se propagando no mesmo meio. Então, a velocidade é a mesma, a frequência é a mesma, o comprimento de onda é o mesmo. Qual que é o exemplo disso? O eco. E a gente vai fazer um exemplo aí daqui a pouquinho com números. Então, todo mundo já sentiu eco na vida, já brincou de eco. A gente sabe que tem que ter um espaço razoavelmente grande, sem obstáculo, meio vazio, né? Normalmente numa montanha, numa caverna, numa sala que não tem móveis, né? Oi, oi. Então, a onda que você emitiu provavelmente incidiu numa parede e voltou aos seus ouvidos. Isso é a reflexão da onda mecânica, é o eco. É como o morcego se locomove. O morcego, ele emite uma onda que a gente não ouve, mas é uma onda sonora, e ele vai observando esses ecos que vai dando, ele vai desviando dos obstáculos, porque ele emite e volta, né? Então, se voltou é porque tem um obstáculo, aí ele desvia. Se ele emitiu e não voltou, ele sabe do caminho, tá bom? Então, é o ecolocalizador lá do morcego. Outro fenômeno que a gente tem aí é a refração. Então, só para eu me organizar aqui e não ficar repetindo, reflexão já falamos, não altera as características, tá bom? Isso é muito importante. Quais as características? Velocidade, comprimento e frequência. Sempre da equação fundamental. A refração ocorre quando a onda muda de meio. O que é mudar de meio? Por exemplo, quando ela está se propagando do ar e entra na água, ou ao contrário, o som que está se propagando lá da água sai e vai para o ar. Quando a gente fala de onda mecânica, pode ser quando a onda do mar sai de águas mais profundas
para águas mais rasas, onde tem aquela arrebentação de onda. Porque se você observar lá no meião do oceano, assim, ó, você está na praia, aí você olha lá longe, não tem aquela quebra de onda que nem quando chega assim, né, no raso. Essa diferença de profundidade do oceano lá no meio e aqui perto da gente que fica na praia, acontece o fenômeno de refração, que é onde a onda quebra, que a gente fica ali pulando ondinhas, essas ondas a gente analisa também, tá bom? E o que a gente tem que saber aqui na refração? Necessariamente a onda altera a velocidade de qualquer tipo de refração, seja lá do oceano, que é água mais rasa, para água mais funda, ou eu estou falando no ar e alguém me ouve lá submerso, né, na água, fica meio estranho, é porque a velocidade está mudando, tá bom? E se ela altera a velocidade, com certeza ela altera o comprimento de onda também. Combinado? É só você pensar. Lembra que a velocidade é a viagem, é como a onda vai, né? A velocidade que ela se propaga? Pense em você correndo. Quando você corre no ar, assim, né? No chão, que é o meio ar. Beleza? Quando você corre dentro de uma piscina, você não consegue correr com a mesma velocidade. A onda também não. Então, ela altera essa velocidade, ela altera o comprimento de onda dela, a passada dela. Sabe a passada que você dá para correr aqui no ar? Você não consegue fazer isso lá na água. Então, por algum motivo, que a gente não vai entrar em detalhe, com a onda é assim. Se você entender isso, tá lindo e maravilhoso. Beleza? Outro fenômeno que a gente tem aqui que o Enem gosta, já apareceu muitas vezes, que é uma palavra estranha, é a tal da difração. A difração acontece quando ele encontra um obstáculo e consegue contorná-lo, consegue ultrapassá-lo por uma fenda que seja uma abertura pequenininha, e as características da onda não sofrem alteração, não sofrem alterações. Tudo bem? A frente de onda, a maneira como a onda vai mudar, passar por essa fenda, pode ser que sofra. O desenho da onda, sabe quando a gente representa a onda? O desenhinho pode mudar, mas a velocidade, o comprimento e a frequência não muda. O exemplo que eu coloquei aí, né, é quando a gente ouve a voz de alguém atrás da porta. Então, tá tudo fechado. A gente tá aqui no escritório, tudo fechado, mas tem alguém conversando lá fora. E mesmo com a porta fechada, eu consigo ouvir alguma coisa? É porque essa onda sonora que tá saindo da boca da pessoa encontrou algum buraquinho, alguma fendazinha, e ela conseguiu passar por ali e entrar aqui no ambiente que eu tô. É por isso que eu consigo escutar. Quando a gente faz isso, quando a gente analisa isso lá com onda eletromagnética, é o exemplo legal que dá, ó, imagina à noite, você vai dormir lá no seu quarto, tudo apagado, tudo, porta fechada, janela fechada, tudo apagado. Só que a luz do corredor ficou acesa. E aí, no primeiro momento, se apaga o olho até se acostumar, fica escurão. Conforme o tempo vai passando e tal, que a nossa pupila vai lá se ajeitando, pela frestinha da porta, sabe? Parece que entra uma luz, mas aquela frestinha é uma fenda. A luz acesa mesmo está lá no teto do corredor, né? Ela acendeu a luz e daí ela passou por essa frestinha. Isso é a difração, beleza? Dois vizinhos conversando pelo muro. Eles conseguem se ouvir, mesmo sem se ver, porque a voz contornou o muro. Difração. O Enem gosta desses quadrinhos, né? Dessas coisinhas aí, Turma da Mônica, enfim. Dá uma memorizada aí, não é difícil. Mas um fenômeno que é muito legal, porque tem em televisão e tal, é a tal da ressonância. Na vida a gente ouve falar muito de ressonância magnética, né? Um exame aí até que comum hoje em dia, para ver uns negócios aí do corpo, enfim. Aqui a gente está falando da ressonância mecânica. O que é a ressonância mecânica? Então eu vou ler como diz aqui, né, para ficar bonito, e depois a gente vai perceber isso na vida. A ressonância de uma onda mecânica ocorre quando uma onda tem a mesma vibração. Então, a gente está falando da mesma frequência que a vibração natural de um corpo. Então, a onda está vindo e ela tem a mesma frequência natural deste corpo, beleza? Essas duas coisas aqui, diferentes. Assim, esse corpo vai absorver essa vibração e vai começar a aumentar a sua amplitude. Lembra a amplitude que é da crista até o vale? Aí vai ficar uma cristona, um valizão, uma cristona, um valizão, uma cristona até arrebentar, desmoronar, quebrar o copo. Então, né, aqui a gente tem os exemplos de quebrar uma taça de cristal com uma voz ou uma arquibancada desmoronar em momento de gol.
Vocês já viram isso em televisão? Tem copos de cristal bem fininho, né? Ninguém é bobinho. Aí eles colocam um canudinho só para ver que vibra mesmo. Aí uma pessoa que tem toda a técnica começa a emitir um som dentro desse copo. A pessoa não precisa gritar, ela não precisa aumentar a intensidade da voz. Ela tem que simplesmente emitir a mesma frequência dessa taça. Então, normalmente quem consegue fazer isso são pessoas que entendem muito de música. Ela passa o dedo e ela ouve. Sabe quando a gente passa o dedo na beiradinha do copo que sai um som? Isso é uma nota musical, isso é uma frequência. É a frequência natural daquele corpo. Essa pessoa, ela tem uma sensibilidade absurda que ela consegue saber qual é a nota e emitir a mesma nota. Aí ela fica lá, e aí, ó, a taça começa a absorver essa onda que tem a mesma frequência, começa a vibrar, vibrar, vibrar e quebra. O segredo disso é você emitir a mesma onda, tá bom? Olha um exemplo que a gente sempre brincou de ressonância na vida, e eu brinco, meus alunos sabem disso. Crianças são físicos naturalmente. Quando a gente é criança, que a gente tem aquela ainda inocência, a gente gosta até de ir para a escola, eles são físicos naturais. Ele experimenta o atrito, ele brinca de ressonância. Aí, quando a gente cresce, a gente começa a achar tudo estranho, né? Sabe balanço de parquinho? Alguns lugares falam balança, outros falam balanço, depende de onde você está vendo. Mas sabe no parquinho? Normalmente, a criança que ainda não sabe se balançar senta, e aí alguém lá atrás fica empurrando, certo? E começa a empurrar. E aí esse movimento vai aumentando a amplitude. Por quê? A pessoa que está dando o impulso precisa estar na mesma frequência do balanço. Porque se você empurra na hora errada, fica uma bagunceira, não é legal de brincar. Então a pessoa empurra, espera voltar, empurra, ela vai aumentando a amplitude e fica super amplo aquele movimento. Que lá no parquinho a gente fala que está ficando alto, mas não é alto, é amplo. Tudo bem? Amplo de amplitude. Até de repente, ó, ficar de ponta cabeça. Então a gente brinca de ressonância. A palavra-chave para o fenômeno de ressonância é terem as mesmas frequências, tá bom? E aí começa a oscilar junto. Ponte. Tem pontes que quebram por causa de vento. O vento vem numa certa frequência, um super vento, né? E aí a ponte parece uma borracha, ela começa a chacoalhar, chacoalhar, cai e trinca. Lá que eu escrevi da arquibancada quando sai o gol, a galera começa a pular, pular, pular e desmorona o negócio por causa de ressonância. Combinado? Interferência. Esse fenômeno aqui pode aparecer por causa das ondas eletromagnéticas, nos vestibulares pode aparecer por causa do modo avião que a gente tem que colocar no celular, né, nos eletrônicos que a gente usa em voo. Por que tem que deixar em modo avião? Para não ter interferência da onda que o seu dispositivo recebe com o piloto lá no negócio da cabine lá. Então, eles pedem e sempre vai falar qual é o fenômeno. Interferência. Fones. Aqueles fones anti-ruídos muito legais de usar. Ele faz um silêncio que é estranho. Quem já usou, no primeiro momento, você, nossa, mas é estranho. A gente ouve o silêncio, que loucura falar isso, né? Mas ele quebra as ondas, ele tem um dispositivo, ele percebe que uma onda está chegando, ele cria outra onda com a mesma frequência e fase oposta para dar uma interferência destrutiva, quebrar essa onda, quebrar esse ruído. E aí fica um som mais limpo. Tudo bem? Então, interferência pode ser construtiva ou destrutiva, pode ser legal ou pode ser ruim. Tem uma fórmula aí, mas mais importante do que a fórmula é a gente entender, né? Então, olha o desenho, eu tenho o observador, faz de conta que é você, sentado no cinema ou no sofá da sua casa, e aí na sua casa, muito legal, tem home theater, aquelas caixinhas de som que sai da televisão, que você compra e coloca em qualquer lugar da sala. E aí que dá o problema. A galera não lê o manual, coloca de qualquer jeito só para ficar bonito e o som não fica agradável. Por quê? Se você recebe o som da fonte 1, e se você quer uma caixinha, e se você recebe o som da outra caixinha, precisa fazer uma conta para essa interferência ser construtiva. Se essa interferência não for construtiva, você vai ouvir um som não tão gostosinho. E isso tem a fórmula, né? Então, só para passar rapidamente, o Enem não cobra a fórmula, ele cobra mais a parte teórica, mas consta aí, tudo bem, né? Esse delta X, essa variação X é a diferença de comprimento de caminho.
Então, por exemplo, aqui, ó, se meu x1 vale 8 e meu x2 vale, sei lá, 12, eu estou a 12 metros de uma caixinha e a 8 metros de outra, né, no salão, eu vou tirar a diferença positiva, 12 menos 8, 4, 8 menos 12, em módulo 4, tá bom? E aí a gente vai colocar ele aqui nessa fórmula. Isso é a fórmula agora de interferência. Eu vou precisar do meu lambda, então, de alguma maneira, eu vou ter essa informação sobre comprimento de onda, lá do V lambda F, ou de alguma informação do gráfico, eu vou ter que ter. Vou fazer uma continha e vou descobrir este N. E é esse N que vai me falar se é construtiva ou destrutiva, ó, para várias situações. Então, às vezes, as ondas estão em fase, às vezes elas estão em oposição de fase, às vezes o N não vai dar inteiro, então a gente tem uma interferência parcial. Então, a gente consegue analisar numericamente um fenômeno de interferência, tá bom? Alguns vestibulares cobram isso, né, num exercício super elaborado e tal, mas o Enem não cobra isso, o Enem fica mais na parte teórica da interferência, certo? Então, falou interferência, falou de mesma frequência, porque daí eu posso construir uma super onda ou destruir e aí dá zero, tá bom? Continuando aqui é o tal do eco. Vamos ver então esse eco, como que ele é na prática. O eco é o som refletido, né? Deixa eu pintar aqui de amarelinho. Então, o eco é a reflexão da onda mecânica. É o som refletido pelo nosso ouvido. Só que o nosso ouvido, ele precisa de um tempo para reconhecer o eco. Ele precisa ouvir o oi que saiu da minha boca, demorar um pouquinho para ouvir o oi que chegou ao meu ouvido. Esse tempo é de 0,1 segundo, ok? Se esse tempo for menor, vai acontecer o que a gente chama de reforço. Você só vai entender uma onda melhorada. Se esse tempo for levemente menor que 1, aí daqui a pouco a gente vê aí que é o fenômeno de reverberação, tá bom? Mas olha só, como que a gente vai calcular, né? Então tem você falando, tá bom? Esse aqui, ó, você vai mandar um oi. Então esse oi vai sair, é um alto-falante que eu desenhei, vai sair da sua boca, vai andar até a parede e vai retornar. Então, cuidado, que normalmente o exercício, a brincadeira, ou de você, ou do morcego, ou sei lá de quem aí que se comunica por ecolocalização, essas coisas aí, ele vai te perguntar a distância até o obstáculo, até o anteparo. E tem uma pegada, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos ler o exemplo aí, bem simples, mas só para a gente não cair nessa pegadinha quando aparecer, tá bom? Olha lá. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, e o eco é percebido após 0,1 segundo, então a gente usa 0,1 como referência. Qual a distância da fonte até o anteparo, até o obstáculo? Anotando em fisiquês o que o problema me deu, que é a parte mais importante da vida de física, que é passar os dados, né? Então, ele deu, ó, a velocidade é 340 metros por segundo, o tempo mínimo para se ouvir o eco é 0,1 segundo, e ele quer a distância até o anteparo. Tudo bem, eu colocar D de distância, o delta S, aqui é o de menos. Ele não falou em variar a velocidade, a gente sabe que é movimento retilíneo uniforme, porque não tem nenhuma pegadinha. Eu vou usar, então, delta S, delta T. Beleza. Ou, como eu escrevi D, né, tanto faz, ó, D sobre delta T. Aí o aluno vai lá, resolve e sai muito feliz. O que que ele vai fazer? A velocidade não é 340? Olha, já está em metros por segundo, lindo e maravilhoso. A distância eu vou descobrir e o tempo é 0,1, né? Passando esse 0,1 multiplicando, brincando de matemática, me dá 34 metros. Aí a opção A vai estar lá, 34 metros, e você vai sair felizão. E vai errar. Sabe por quê? Por causa desse desenhinho aí do lado, ó. Então, deixa eu só imitar o desenho de novo. O que que aconteceu? A onda andou para ir até a parede e para voltar até a parede. E tudo isso deu 34 metros. Entendeu? Ela foi e voltou. Então, no fundo, muito cuidado. Você vai pegar esse 34 metros e dividir por 2.
Porque 34 é o total que a onda andou. Ela foi e voltou e deu 34 metros. Então, no fundo, a pergunta dele é a distância da fonte até o anteparo. A distância da fonte até o anteparo é 17 metros. Cuidado, tá bom? Mas cuidado mesmo. Agora, então, já ficou fácil, lindo e maravilhoso. A reverberação, que é o fenômeno que está aí, só para a gente falar dele um pouquinho, não passar batido, ocorre quando a chegada dos sons no ouvido é menor que 0,1 segundo, de levinho menor que 0,1. Ou seja, os sons não podem ser distinguidos, né? Cria uma sensação de prolongamento do som. E isso acontece mais em ambientes fechados, nos teatros e nos cinemas, nessas salas de apresentações, que tem carpete, cortina, estofado. Aí acontece isso, certo? Então, o som reflete nas paredes, no objeto, antes de chegar aí no ouvido. Se cair alguma coisa de reverberação ou de reforço, vai ser bem teórico mesmo, o eco vai cair e vai ser essa pegadinha. Então, cuidado, que aqui para o ouvido humano, no ar, é um valor muito comum de a gente apresentar, né? 340 metros por segundo, e essa distância de 17 metros, mas ele pode dar outro exemplo de bichinhos de outros meios e não decora esse 17 metros. Entende como a gente chegou? Perfeito? Vamos, então, finalizar com uma questão clássica do Enem, sim, para você ver aí que já apareceu, que é para ser fácil e que a maioria dos alunos confundem. Extremamente teórica, olha só, vamos lá. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas do, ré, mi, fá, sol, lá, si. A gente não precisa saber o que é essa diatônica, porque a pessoa já leu, ó, já deu aqui um batimento mais forte. Mas quando falou do, ré, mi, fá, sol, lá, si, a gente já ouviu falar disso na vida, a gente que não entende de música, né? Já. Continuando. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta. Beleza. Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor, então aqui já vamos fazer um aprendizado de mais uma teoria. Lembra que eu falei que falar... Lembra que eu falei que falar é ótimo, né? Lembra que eu falei que em física falar sobre altura não podia ser, quando a gente viu lá de amplitude, né? Ah, vai aumentando a amplitude e vai ficando mais alto. Não pode. Quando a gente fala de altura em física, a gente está falando de frequência. Então, já anota aí. Frequência, altura é diretamente ligado à frequência. Um som alto em física, ele tem uma frequência alta. É um som agudo. Uma criança berrando, sabe? Estridente. É um som extremamente agudo. É uma frequência muito alta. E um som baixo em física é uma frequência muito baixa. É um som grave. Sabe o instrumento contrabaixo? A gente não precisa saber tocar, mas você já ouviu um contrabaixo? Como é o som daquele contrabaixo? É um som grave. Tende a ser vozes masculinas. Tenores que cantam ópera, os tenores têm vozes graves, tá bom? O contralto tem voz aguda, né? Olha que legal, né? Quando a gente relaciona com a vida. Tudo bem isso? Tá bom. Então, isso aqui você precisa ter no seu coração a partir de agora. Faz parte aí da aula teórica, por isso que esse exercício é muito legal. Então, voltando ao nosso texto, ele falou sobre as notas dó, que é a primeira aqui, né, ó, e si, que é a última lá, certo? Ele falou que está em ordem crescente de altura. Então, dó tem uma frequência pequenininha, e aí o si tem uma frequência mais alta, né? Se está crescendo, o si é a mais alta, a frequência dele é a mais alta.
E aí ele pergunta, considerando a mesma oitava, o si tem a menor frequência, a gente já sabe que não é, né? Tudo bem? Amplitude não tem a ver com ser alto e baixo, né? A gente viu lá no gráfico que a amplitude não tem a ver com isso. A velocidade, a intensidade, o comprimento de onda. Então, a gente tem que lembrar da equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes F. A velocidade de propagação do som é a mesma para todo mundo. É igual, é o som. Seja o som da nota Si ou o som da nota Dó, a onda sonora que está chegando no meu ouvido vem com a mesma velocidade. Eu não ouço uma primeiro que a outra. Eu ouço todas juntas, certo? Então, essa velocidade ela é igual. Aí, só para a gente analisar um pouco matematicamente, tudo bem que quando eu tenho um produto de grandezas, por exemplo, lambda vezes a frequência, eles são inversamente proporcionais. Então, se a minha frequência, analisando a nota Si, que é o que ele pede, se a minha frequência é a maior, o meu comprimento de onda é que vai ser menor. E ele quer o menor comprimento de onda. Então, assim, ó, esse exercício aparentemente é fácil porque ele é só teórico. Se você não sabe que altura tem a ver com frequência, que quando ele fala que o si é a mais alta, porque a frequência é a mais alta, que a velocidade de propagação do som é a mesma, e que comprimento de onda e frequência é inversamente proporcional por causa dessa equação, esse exercício fica impossível. Mas agora que a gente sabe tudo isso, a gente entende que, é só isso, né? Então, fica aqui a nossa breve aula de ondulatória, introdução a alguns fenômenos. Essa fórmula é a mais importante de ondulatória para a gente ter para o Enem e para os vestibulares. E a gente se encontra pelas aulas de exercício. Até mais!